Olá pessoal, meu nome é Tony Silva. Me levou a fazer esse vídeo. Final de semana eu estava conversando com uma parente minha e ela estava me contando que nesse mês ela vai entregar a loja dela, que era uma franquia. Eu até avaliei, entrei em contato no site dessa franquia e vi que essa franquia hoje vale por volta de R$350 mil. E ela está entregando no final do mês sem pagar nada, também sem receber nada, e ela vai fechar as portas porque não está dando mais certo. É fato, é público e notório a crise que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então até mesmo modelos que já deram certo no passado, hoje não são mais garantias de sucesso, assim como determinadas franquias. Essa franquia é uma franquia de muito sucesso, eu não vou falar o nome, mas você vê que aqui em Vitória, que é uma grande cidade, a pessoa que era responsável por essa franquia já está abrindo mão dela. E me fez lembrar também, em 2006, quando eu fechei minha loja, eu tinha um centro automotivo. Depois de 15 anos de loja aberta, eu resolvi fechar, porque eu vislumbrei a possibilidade de trabalhar sozinho, tendo o mesmo resultado final. No final do mês eu retirava a mesma coisa do que eu com uma loja aberta, funcionando, pagando funcionário, pagando aluguel e com diversas outras despesas. E realmente foi assim, eu consegui trabalhar sozinho, tendo minha retirada mensal muitas vezes maior do que eu tinha com a loja aberta e com aquele compromisso de horário, trabalhando como representante comercial. Enfim, essa história também me fez lembrar que a persistência que leva a gente ao sucesso, o que é diferente de insistência, né? Um empreendedor tem que sempre saber a diferença entre insistência e persistência. Essa história dela, conversando com ela no final de semana, me fez lembrar também Soichiro Honda. Para quem não sabe, Soichiro Honda, quando era adolescente, ele, com mais ou menos 16 anos, investiu tudo que ele tinha numa oficina mecânica. Ele tinha a finalidade, com essa oficina mecânica, de desenvolver o anel de pistão. Para quem conhece motor, sabe que é um componente de motor, né? O que ele fez? Largou tudo, começou a desenvolver esse projeto e ele queria vender esse projeto, queria vender esse componente para a Toyota. Só que o produto dele foi recusado, né? Mesmo depois dele ter investido tudo que ele tinha nessa oficina para poder desenvolver o anel de pistão, o produto dele foi recusado. O que ele fez? Voltou para a escola. Durante mais 2 anos ele estudou mais, aguentou o deboche dos amigos, todo mundo rindo da cara dele, e voltou a empreender, voltou com a história do anel de pistão, persistiu e ele conseguiu o contrato de fornecimento da Toyota depois desses mais 2 anos estudando. Depois de conseguir o contrato com a Toyota para fornecimento de anel de pistão, ele tinha que montar a fábrica. E começou a Segunda Grande Guerra e o Japão negou para ele o concreto para poder produzir a fábrica dele. O que ele fez? Ele conseguiu construir o próprio concreto. Construiu a fábrica. Quando ele construiu a fábrica dele foi bombardeada 2 vezes na Segunda Guerra. Mesmo a fábrica sendo bombardeada, o que ele fez? Ele conseguiu recolher os galões de combustível que os aviões deixavam para trás na Segunda Grande Guerra. E com esse material dos galões de combustível, ele utilizou como matéria-prima. Quando ele começou a desenvolver, a fábrica dele em 1945 foi destruída por um terremoto. Então, já não tinha mais recurso, o que ele fez? Ele vendeu a fábrica para a Toyota. Após a guerra, teve uma grande escassez de combustível e problemas de transporte. O que ele fez? Ele comprou um lote de motores usados, motor para gerador, né? Ele comprou um lote de motores usados para gerador e adaptou esses motores em bicicletas. Quando ele adaptou esses motores para bicicleta,
usando esse motor de gerador em bicicletas, o sucesso foi tanto com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, que ele não deu conta da demanda. Então ele resolveu montar uma fábrica, só que ele já não tinha nem recurso e nem tinha mais os motores de geradores para poder continuar fabricando as bicicletas motorizadas. Então o que ele fez? Ele precisava montar uma fábrica para os motores para colocar nessas bicicletas, para fazer essa adaptação. Só que ele não tinha capital. Mais uma vez a persistência de Soichiro fez surgir na cabeça dele uma ideia. Então o que ele fez? Surgiu a ideia de mandar uma carta pessoal para 18 mil donos de lojas de bicicletas no Japão. Dessas 18 mil lojas, ele pediu um investimento antecipado para poder fabricar essas bicicletas e entregar para essas lojas. 5 mil desses donos de loja compraram a ideia dele e investiram no projeto dele. Ele não tinha capital, e como ele pegou esse capital emprestado, antecipado para produzir essas bicicletas, ele conseguiu montar a fábrica dele em 1948, que chamava Honda Motor Company. Em 1949 saiu a primeira moto Honda. Então a gente já conhece o império, que hoje é a Honda. São mais de 100 mil empregados no mundo todo. É um dos maiores projetos, um dos maiores impérios automobilísticos do mundo. E como é que ele conseguiu isso? Através da persistência. Isso vai acontecer de errar, vai acontecer comigo, vai acontecer com minha parente, minha prima, que está fechando agora a franquia dela. Isso vai acontecer com você, vai acontecer com todo mundo. Mas só erra quem tenta. Entendeu? A pessoa que nunca errou é porque nunca tentou nada. Como Soichiro Honda falava, o sucesso é construído de 99% de fracasso. Isso aconteceu também com Thomas Edison. Até ele construir a lâmpada, ele persistiu, passou por várias provações, até que um dia ele conseguiu e montou a lâmpada. Foi assim com Bill Gates, com Thomas Edison, com Soichiro Honda e mais um monte de gente que tem esse espírito empreendedor. E só consegue alcançar os objetivos quem vai atrás, quem coloca as ações em prática, entendeu? Então, esse é o recado de hoje. Um abraço a todos, tchau, tchau.